O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga. A partir de agora, eu e a equipe do jornalismo CVJ vamos contar para você o que rolou na Câmara entre os dias 2 e 5 de maio de 2022. Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo, como vocês estão e quais os assuntos desta semana? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, Carlos, o tema da semana desta vez é iluminação pública. Você, Jefferson? Olá, Carlos. O meu tema vai ser a inadimplência. Também está aqui conosco a estagiária do jornalismo CVJ, Isabela Peixer, que vai falar do que, Isa? Oi, Carlos, tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre intolerância religiosa e racial, aqui em Joinville. Estamos prontos, isso é Tão CVJ. Sidney, temos então informações da semana. Começamos com você aqui na roda do Isso é Tão CVJ. Diga. Então, Carlos, o tema que eu trago hoje é resultado de um debate que aconteceu na última terça-feira, dia 3 de maio. Esse debate aconteceu porque os vereadores queriam informações sobre os procedimentos de trocas de lâmpadas queimadas em Joinville. Basicamente, a reunião era para isso. E eles pediram que nessa reunião estivessem presentes representantes da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, que é o órgão da prefeitura responsável pela prestação desse serviço. Porém, antes de falar do saldo da reunião propriamente dita, acho que vale contextualizar para o cidadão que o serviço de manutenção da iluminação pública, que inclui essa troca de lâmpadas, ele não é feito diretamente pela CEINFRA, mas por empresas que são contratadas para essa função. Até março agora desse mês, quem estava prestando esse serviço era o consórcio SQE Luz. Estava até então, e a vencedora da licitação mais recente, que aconteceu agora em fevereiro, foi a empresa Citeluz Serviços de Iluminação Urbana, É uma empresa que tem atuação em várias cidades do Brasil, e em vários estados também. A sede é em Salvador, na Bahia, mas eles têm se expandido mais aqui para a região sul também e estão atuando aqui em Joinville já têm se preparado, para atuar. Até houve um período de transição entre as duas empresas. E vamos voltar então para falar um pouco sobre a reunião propriamente dita. Ela foi proposta aqui pelos vereadores Lucas Souza, do PDT, William Tonesi, do Patriota, e Sidney Isabel, do União Brasil, por diferentes formas, alguns por requerimento, outros de forma verbal. E acabou sendo uma reunião que foi além da simples explicação sobre as operações de manutenção propriamente ditas, Porque o secretário de Infraestrutura, o Jorge Luiz Correia de Sá, ele explicou aos vereadores que há diferenças, principalmente entre o serviço de manutenção e os de ampliação e modernização da rede. São três coisas distintas, Modernização, de forma simplificada, envolve, por exemplo, melhoria tecnológica, substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, seria basicamente esse tipo de situação. Já a ampliação diz respeito à instalação de novos pontos de iluminação pública, uma rua nova que passa de um loteamento, que passa a precisar de uma extensão das luzes e tudo mais. E esses dois serviços, no momento, eles não estão sendo oferecidos, Apenas a pura e simples manutenção, que é a troca das lâmpadas, já queimadas, substituição, eventual até troca de postes, coisas assim. E essa manutenção, que até o secretário afirmou num dado momento que ela é indispensável. Obviamente, fica a pergunta para o cidadão, por que apenas a manutenção está sendo oferecida, E aí, conforme o secretário, a inclusão desses serviços vai acontecer, isso conforme previsão dele, numa parceria público-privada que está sendo preparada pelo município para essa área da iluminação pública. Isso já foi anunciado há algum tempo atrás. E, segundo o secretário, eles estão concluindo a modelagem, ainda não está completa, talvez leve alguns meses,
mas eles estão preparando e, segundo ele, apenas a manutenção simples poderia não ser tão interessante para empresas. Então a gente pode até ouvir a explicação do próprio secretário, né? E toda concorrência a gente pode ter uma surpresa satisfatória, como aconteceu nessa, em 3 meses, mas eu tenho concorrência de que 1 ano ela não ocorre, ela é recurso em cima de recurso, em cima de recurso. Então, a gente espera, dentro de uma lógica, a gente tem criado toda uma sistemática. Por que a gente não colocou ampliação? Porque a gente sabe que ampliação e modernização é o filé mignon do negócio, manutenção não é. Então, todo mundo vai brigar pela ampliação e manutenção. Então, aí a briga ganha uma empresa, a segunda colocada considera que não foi bem sucedida. Então, a gente tem evitado isso para exatamente não ficar com o mínimo, que é a questão da manutenção, que eu acho que é indispensável. Nós acreditamos que a PPP vai terminar com isso tudo, por quê? Porque é uma outra modelagem, é completamente diferente, é uma outra visão. Quanto mais a gente poder ofertar para um investidor, será melhor. Até por isso que a gente, vereador Lucro, tem evitado falar em ampliação e modernização. O BNDES, volto a dizer, reconheceu que Joinville passou do limite da maioria das cidades do Brasil no que tange a ampliação e modernização, porque qualquer PPP tem que ser atraente. Se ela não tiver esse tipo de atração do negócio, ninguém vai aparecer. Então, é isso que a gente está buscando, fazer com que Joinville se torne cada vez mais moderna, cada vez mais segura e dentro de um processo de inteligência para não deixar. Não adianta fazer uma concorrência sabendo que ela pode gerar um caos. Então, o nosso trabalho hoje é focado na manutenção e em alguns pontos agora de ampliação que a gente quer fazer antes da PPP. Bem, a população deve ter alguma dificuldade de entender, acho que todos temos nessa lógica do mercado, né? Quer dizer, por que não pode ser atraente, mas acho que ele explicou bem, né? Dá para entender bem o que ele disse. Acredito que sim, porque principalmente, né, acho que vale deixar um pouco mais claro isso, o modelo de parceria público-privada basicamente é um contrato, né, em que a prefeitura vai pagar para essa empresa, ou conjunto de empresas, né, dependendo do como for, porque na verdade geralmente é um conjunto, porque é um consórcio, né, que seria o nome correto, que cria uma pessoa jurídica à parte para poder fazer esse serviço. Ele tem, inclusive, que ser criada uma pessoa jurídica para a prestação daquela parceria público-privada. E esse conjunto de empresas é remunerado pelo poder público para isso, né? Então, acaba sendo uma forma seria até mais... em que o poder público injetaria dinheiro de forma mais específica para prestação desse tipo de serviço. E nesse sentido, seria focado principalmente para a atração de serviços assim, maiores, porque nenhuma parceria público-privada pode ser inferior no contrato a 10 milhões de reais, né? Quer dizer, não dá para sair fazendo PPP com o que se quiser, né? Tem regras específicas, né? Tem regras, por exemplo, não pode ser um objeto simples de serviço, tem que ser mais de um, né? Então, nesse caso, por exemplo, a tal da ampliação e modernização já entrariam aqui como 2 serviços, né? E nesse caso, só que são 2 serviços também que exigem dinheiro alto, né? Por exemplo, a gente até pode recordar que Joinville, toda a arrecadação de COSIP que tem na cidade vai especificamente para a iluminação pública, né? Então, é um dinheiro que é voltado já para isso. Isso aí, Sidney, temos mais alguma informação da iluminação pública? Acho que faltou dar alguns números sobre a quantidade efetiva de lâmpadas queimadas na cidade, né? Então, são tratadas como falhas, né? E como falhas entra não apenas as lâmpadas queimadas, né? Pode ser qualquer lâmpada que porventura não esteja funcionando. Isso aqui pode entrar até, por exemplo, situações de partes da rede que não estejam funcionando em virtude de roubo de cabos ou fios de cobre, né? Que é bastante comum, infelizmente, né? Tem sido tratado com bastante frequência aqui na Câmara, inclusive, né? Desde janeiro até o momento, houve uma reunião recente, acho que mês passado, para tratar desse assunto. Atualmente a cidade tem algo em torno, né, de 58 mil lâmpadas, né, espalhadas pela cidade. E dessas, cerca de 2,9% têm sido classificadas como falhas. Isso dá um pouco mais aí de 1.600 lâmpadas, mais ou menos.
Só que a meta da prefeitura, né, nesses contratos de manutenção é não passar de 2%, então teria que ser um pouco menos, né? Sobre essa questão de lâmpadas em mau funcionamento ou queimadas, acho que cabe explicar para o cidadão, né, que existe a possibilidade de ele entrar diretamente em contato, né, com a prefeitura, com a CEINFRA, e indicar, que inclusive é uma coisa que é um instrumento que vereadores têm também, mas que os cidadãos podem fazer por meio de um aplicativo lançado recentemente pela prefeitura, que se chama Joinville Fácil. E a função dele, uma das funções dele, né, é a sugestão, né, de melhorias na cidade. Uma delas é sugerir, né, a troca de uma lâmpada que esteja queimada. Para quem quiser baixar o aplicativo, basta procurar, né, ou Joinville Fácil ou no site, né, fácil.joinville.sc.gov.br. Tá aí uma notícia para mim isso aí, porque eu não sabia da existência desse aplicativo. Vou baixar. Vou ser bem honesto que antes dessa reunião eu também não sabia. Jefferson, você sabia já procurou na sua lojinha lá de aplicativos Joinville Fácil? Não, eu ainda não baixei, mas eu já cheguei a ouvir ele ser citado já em outra reunião de comissão aqui na Câmara, mas ainda não baixei. Não é uma novidade para você? Não é uma novidade ainda. Eu já conhecia, já sabia da existência dele, mas ainda não conheço o aplicativo, não sei quais são os serviços que estão disponíveis lá. Hoje o seu assunto é inadimplência, né? A notícia é boa, é ruim ou é neutra? A notícia é boa. A gente estava falando aí de iluminação, é uma possível luz para quem está endividado com a empresa ambiental. Você sabe quantas pessoas estão nessa situação? Tem esse dado? Não tem esse dado. A Ambiental informou que mensalmente cerca de 25% dos usuários da empresa não pagam as parcelas. Mas não tem exatamente aqui qual é o número de usuários da empresa. Lembrando que a Ambiental é que faz a coleta de resíduos, né? De lixo na Isso, cidade. Isso, aquele boleto, manda aquele boleto lá no final de ano, no começo de ano, pra gente pagar à vista ou parcelar. Isso aí, o que você tem para dizer pra gente? Então, a empresa Ambiental, ela vai estudar a possibilidade de melhorar as condições de pagamento para quem está inadimplente com a empresa. 2 vereadores, o Adilson Girardi, do MDB, e o pastor Ascendino Batista, do PSD, contaram que receberam reclamações de munícipes endividados com a empresa. O Girardi propôs, então, que a Comissão de Cidadania convidasse a Ambiental para participar de uma reunião aqui na Câmara para debater essa pauta. E a reunião foi realizada essa semana, na quarta-feira, dia 4 de maio. E teve um desfecho? Então, no início, o Girardi argumentou que, na atual conjuntura econômica do país, muitas pessoas estão priorizando os gastos com alimentação e não estão conseguindo cumprir alguns pagamentos. E, naturalmente, acabam deixando de lado esses pagamentos de impostos e tributos. A gerente de relacionamento da Ambiental, a Helena Cachoeira, contou que, atualmente, os endividados podem parcelar as dívidas com a empresa em até 6 meses, sem juros. Esse é o prazo máximo para fazer esse tipo de pagamento sem cobrança de juros. Para os prazos maiores, há cobrança de multa e também juros. Para quem está endividado e quer ficar em dia com as parcelas da Ambiental, pode ser feito também via cartão de crédito o pagamento. E aí o limite é 12 parcelas. Na verdade, esse limite é o limite que as empresas, né, de cartão de crédito colocam como máximo. Dá para estender isso? Esse foi o pedido dos vereadores, foi um encaminhamento da comissão. Eles aprovaram um requerimento para que a Ambiental estude se dá para ampliar esse prazo de parcelamento para até 60 meses. E também se dá para considerar a possibilidade de isenção de juros e ampliação do prazo máximo de pagamento sem juros, que é de 6 meses. Os vereadores pediram para a Ambiental analisar se é possível fazer em até 10 parcelas. A representante da Ambiental, a Helena, disse que a isenção de juros é difícil de ser considerada, porque ela citou que quem paga em dia já paga sem juros, então é difícil dar esse benefício para quem está endividado. E sobre a ampliação dos prazos, ela falou que vai levar isso para a empresa avaliar. Não ficou definida uma data para as respostas, mas vamos aguardar logo que se o assunto voltar aqui para a Câmara, com certeza a gente traz essa informação aqui no podcast. Legal, então quem está endividado com a Ambiental pode procurar a empresa que já tem como fazer o parcelamento das dívidas. Né? Sim, já é possível. A Helena também contou que existe, no segundo semestre, eles fazem uma Black Week também para quem está endividado. Eles fazem um encontro, é feita uma mediação para tentar chegar a um acordo para zerar essa dívida também. Olha, muitas novidades para mim hoje aqui. O Joinville Fácil, o podcast, o aplicativo da prefeitura que o Sidney trouxe, agora a Black Week do... Eu também não conhecia aqui.
Muito legal. Obrigado, Jefferson. Agora a Beleza. gente vai mudar de assunto e, infelizmente, a gente vai falar dos últimos casos de racismo e intolerância religiosa na cidade. Isabela Peicher tá quietinha aí, mas tá matutando o que vai falar, né? Pois é. Eu não tenho um destaque muito legal, né? Daí não tô também tão feliz assim, né? Mas acho que é importante a gente também estar falando sobre isso. Porque são através de conversas que a gente vai entender como que esses crimes são cometidos e talvez evitar. O que aconteceu? Me conta. Bom, durante a comissão de educação dessa semana, a vereadora Ana Lúcia comentou sobre 2 casos de racismo em Joinville. Na comissão, ela falou que a gente precisa discutir mais sobre esses assuntos aqui na Câmara, né? Sobre intolerância racial, de gênero e contra qualquer outro grupo de minoria. Só para contextualizar, caso vocês não saibam, no mês passado teve as eleições para o Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville. Durante essa reunião, uma das candidatas ao cargo de suplente do Patrimônio Imaterial, a rapper Amazona MC, foi atacada por falas racistas de uma servidora pública. Como as investigações ainda estão acontecendo, eu não posso apontar quem que foi a servidora, né? Mas eu trouxe aqui um trecho do vídeo com a fala dela. Eu tenho que só mencionar um detalhe, né, para você que vai ouvir. Essa servidora estava com o microfone desligado no Google Meet, né, que é a plataforma onde foi feita a reunião. Mas como a reunião estava transmitida ao vivo pelo YouTube, então a fala dela saiu no YouTube, para as pessoas que estavam no YouTube e não para as pessoas que estavam na reunião no Meet. Minha amiga particular, minha amiga pessoal, não posso falar muita coisa, mas no respeito dessa guria aí, essa mulherão que ela é, e não tenho dúvida de que ela vai dar o máximo dela, assim como ela, em tudo que ela faz, né, pra estar representando a gente nesse espaço aí que é o conselho. Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo, por estar da comissão organizadora de modo... Ela fala frases como que nojo que eu tenho disso, ou que mulherão que ela é, só porque é negra. E são falas, assim, criminais, né? São falas de crime, um crime de racismo. Depois disso, a MC, ela chegou a abrir um boletim de ocorrência, né? E a polícia está investigando. O movimento negro Maria Laura reclamou também que o vídeo foi excluído das redes sociais onde tinha sido postado. A diretora executiva da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville também comentou sobre o caso, né? A Francine Olsen. Ela falou que os negros não são os únicos que sofrem preconceito e que ela também sofre preconceito por ser mulher e loira, relacionando a aparência física dela como por ser burra e patricinha, né? Outro caso de racismo que também aconteceu aqui em Joinville foi com uma estudante de 16 anos que foi agredida na escola por falar da religião. A religião dela é a Umbanda, né? Que é de matriz africana. Infelizmente, esses casos não são tão incomuns em Joinville, né? A gente que mora aqui, joinvilense que acompanha as notícias da cidade, sabe que não é incomum esses casos acontecerem. E enquanto a gente não tiver políticas públicas diretas e investimento em educação, principalmente na parte de história, esses episódios vão continuar acontecendo, né? Infelizmente. Deplorável, né, Isa? Essas falas todas deploráveis, né? Eu queria também ressaltar que nessa comissão de educação, eu também estava acompanhando, o CONPIR, que é o Conselho de Promoção... Quem pode me ajudar do CONPIR? Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial, só me engano. Muito obrigado, Sidney. O CONPIR pediu uma audiência pública, né, para tratar desses temas, né? A Comissão de Educação ficou de esperar a Comissão de Cidadania para ver quando vai ser marcado. Até o Jefferson estava comentando comigo que a audiência pública já vai ser marcada em breve, né? Eles tinham agendado inicialmente para o dia 1º de junho, às 14 horas, mas os convidados informaram que esse horário não ficaria legal para eles, por ser no início da tarde. Eles pediram para a reunião ser no período da noite. E aí as comissões ainda estão estudando uma data que seja possível fazer essa audiência pública para debater esse tipo de assunto. Eu só queria comentar, assim, que são casos como esse que fazem as pessoas ficarem... As pessoas que já estão à margem continuarem cada vez mais à margem, né? A gente também tem vários casos de repressão policial contra as minorias, contra as pessoas negras principalmente. Ou então em qualquer lugar que é ocupado por pessoas negras também serem aos poucos apagados, né? Literalmente, como a Praça do Guanabara, que já é a segunda semana desse mês passado também aconteceu, de estar sem luz, né? Aí tá o aplicativo do Sidney, poderia ser usado. Não é meu, é da prefeitura. Isso. Joinville Fácil, baixem. O Joinville Fácil aí, que deveria, né, tá também coletando essas informações, mas
até onde eu sei, as pessoas que moram no Guanabara e que vão até a praça, elas estão denunciando, mas ainda assim continuam acontecendo esses mesmos episódios repentinas vezes. Gente, muito obrigado por dividir esse tempo com a gente, com os ouvintes do Isso é Tão CVJ, Jefferson dos Santos, Sidney Azevedo, Isabela Peicher. Seus comentários finais? Nenhum. Sidney. O Sidney tem alguma coisa? Na verdade, seria só uma correção do nome do conselho. É Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Joinville. O famoso COMPIR. Exatamente. Compir ou complir? Compir. COMPIR. Tá certo. Mais uma informação aí pra gente. Mais uma informação. Estamos chegando ao final deste episódio, infelizmente. O Isso é Tão CVJ Podcast tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, edição de Pedro Gonçalves Neto, chefia de jornalismo está com Felipe Faria. A direção de comunicação da CVJ é de Luiz Fernando Batiste. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço e até a semana que vem.